é um guerreiro que está aí logo em cima, acima de Samá, é Eleazar. No versículo 9: depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a batalha. Quando os filhos de Israel já haviam se retirado, ele se levantou, atacou os filisteus até cansar a mão e ficar grudada na espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para pegar os despojos. Parece bem semelhante a Samá, mas aqui a gente aprende uma outra lição. Hoje as pessoas estão muito frágeis emocionalmente, desistem com facilidade. Eu sei que é muito ruim você ficar ouvindo, no meu tempo, mas eu não tenho outra forma de falar. Eu vi um post, eu acho que, eu não lembro em que perfil que eu vi, eu estou quase lembrando, não importa. A geração de ferro está se despedindo. Aí eu fui ler o texto, quem é a geração de ferro, porque aparecia pessoas mais maduras e elas, tipo, partindo, e pessoas mais jovens se despedindo delas. E aí no texto dizia assim: a geração de ferro são aqueles que não achavam dificuldade em nada, que se sacrificaram, que nada era difícil demais, se tivesse que não tinha dinheiro, andava a pé, pegava quantos ônibus fosse necessário, aprendiam a viver com pouco e não ficavam frustrados se essa era a realidade temporária deles, e não se sentia destruído por ter pouco. E aí eu pensei, gente, é isso que minha mãe viveu. É claro que eu vivi menos que minha mãe, mas eu vivi isso. Eu ia para a escola a pé, não era difícil demais. Para ir para a igreja eu pegava 2 ônibus, para mim isso não era sacrifício, era a minha realidade. Eu ia para a faculdade, eu também pegava 2 ônibus e ainda tinha que pegar, naquele tempo a gente podia pegar, porque era seguro lá em São Paulo, e tinha um local em que os estudantes da USP podiam pegar carona um com o outro, sabe, com os próprios estudantes. E ainda tinha que pegar uma carona, senão eu tinha que percorrer a pé até chegar no campus onde eu tinha que estar. Então, quer dizer, essas dificuldades, as dificuldades elas existem para a gente poder ultrapassar, a gente poder vencer. Isso te fortalece, isso se torna uma história na sua vida, inspira a outros, mas é o que Eleazar ele viveu. Eleazar ele viu dificuldade, a maior parte das pessoas desistiu diante da dificuldade, que também eram filisteus atacando. Então aqui está dizendo que ele era minoria. A terceira lição que você tem é que não importa se você é a minoria, se você está com Deus, você se torna a maioria. Não importa se as situações são adversas e sem expectativa, com Deus você tem esperança. Então Eleazar, ele não olhou para a dificuldade, ele não olhou para a desistência da maioria, ele olhou para Deus. Ele falou: ele é a minha inspiração, eu não vou seguir a maioria, eu vou seguir o meu Deus. E o meu Deus me ensinou a não desistir. Você vê, ele tinha uma característica que é a grande lição da nossa vida: persistência. Persistência. Ele não fugiu quando todos fugiram, e ele lutou tanto a ponto de ficar com cãibra na mão. Ele lutou até o último momento, até ver a vitória, e como Samar, está escrito que Deus efetuou grande livramento. Aqui, ó, vou ler de novo. O Senhor estava, peraí, deixa eu só ler exatamente como está escrito. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento. Mesma palavra usada para Samar foi usada para Eleazar. Conclusão. O que Deus quer na tua vida? Deus quer efetuar grandes livramentos, mas você precisa, como Samar, como Eleazar, tomar posição. Então, a terceira grande lição é: seja persistente. Mesmo que a maioria desista, você vai fazer aquilo que o Senhor está colocando no teu coração. Você é forte, você é valente.
Geração de ferro precisa continuar mesmo na geração mais nova. A persistência era uma característica da geração de ferro. Eu vi minha mãe, ela me inspira sempre, a persistência daquela mulher. E também o amor daquela mulher sempre me inspirou. Aquela gigante de 1,5 m, ela deixou um legado incrível nos seus 5 filhos, e eu sou o resultado de uma mulher persistente, que mesmo diante de todas as adversidades, todas que você pode pensar, o meu irmão tinha um problema gravíssimo, um dos meus irmãos, tinha um problema gravíssimo na bexiga, e a minha mãe, sem dinheiro, ela ia de madrugada, 3 horas da manhã, na fila do Hospital das Clínicas. E foi assim que o meu irmão, ele foi completamente curado. Realmente foi por uma valente que ficou ali agarrada na espada, na fé e em atitudes de amor e de fé. Luta pelos seus filhos. Ela lutou por mim, ela lutou. Vocês já conhecem o meu testemunho, não vou repetir, mas eu tinha um problema nos olhos, em que minha mãe conseguiu de forma gratuita. Você que é de São Paulo, tinha um oftalmologista muito famoso na Rua Bahia, e nunca vou esquecer, porque eu passei minha infância lá, indo nesse médico, e eu não sei como até hoje minha mãe conseguiu, que eu tinha atendimento gratuito, e quem chegava antes de mim, no horário antes de mim, era o filho do Roberto Carlos, o segundinho. Quer dizer, a gente que vivia na miséria, como que eu estava no mesmo médico de um homem que tinha todos os recursos financeiros que quisesse? Só pela valentia é a lição da vida da gente. Hoje, o que nós precisamos é que os nossos jovens, as nossas crianças, e isso está chegando também nos adultos, é uma geração de desistentes. E você desiste do teu chamado, você desiste do casamento, você desiste de amizades, você desiste dos seus sonhos diante da primeira dificuldade. Você desiste da igreja. Na pandemia, eu estava falando hoje com meu marido, tantas pessoas se acostumaram a ficar em casa. Você desiste da comunhão, da obediência, e de honrar a Deus, de ir para a casa de Deus. Você desiste diante do primeiro problema na tua igreja, você pula fora, vai para outra. Enfim, uma vida de desistência não vai chegar a lugar nenhum.